Bom dia a todos. Exatamente às 11 horas, né, numa pontualidade incrível. Nós estamos começando hoje o Grand Round com o Dr. Egídio, que todos conhecem. E para mim é muito feliz apresentar o Egídio aqui, porque eu espero que ele cuide de mim, né? Porque eu já estou na fase do eu no futuro lá, né? Eu estou precisando já de acompanhamento. Então, eu acho que o tema cada vez mais é presente e cada vez mais eu fico feliz quando eu vejo o comprometimento do HU, do Egídio, das pessoas aqui com esse tema que querendo ou não querendo, deveria ser um dos nossos pilares, né? O envelhecimento como a infância deveria ser um dos pilares do HU. E eu creio que a gente vai conseguir fazer isso daqui. Espero que a gente deixe uma semente realmente sólida, para o HU não sair desta linha de cuidado e de tratamento no futuro, independente de que gestão estiver no comando do HU. Isso deve ser um pilar do HU. Então, Egídio, eu sou um fã do trabalho do Egídio, né? Espero que ele se torne meu médico, né? E lá vamos nós, ele vai falar para vocês. Eu tenho, infelizmente, uma reunião que eu vou acabar essa reunião e volto para assistir. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Ieda, a Tatiane, o convite, para estar conversando com vocês sobre envelhecimento. Então, o tema proposto é: você já pensou no seu eu futuro? Eu vou mostrar ao longo da explanação o quão importante nós estarmos conectados ao nosso eu futuro, porque isso impacta diretamente na forma como nós envelheceremos. Então, o roteiro da minha explanação, eu vou abordar alguns aspectos sobre envelhecimento demográfico, algumas características demográficas, envelhecimento saudável, como nós nos programamos e as conclusões. Então, nós estamos vivendo hoje 3 grandes mudanças: a mudança climática, a mudança tecnológica e a mudança demográfica. O mundo está envelhecendo. Aqui nós temos no azul escuro os países que terão mais do que 30% da sua população constituída por pessoas 60 a mais. Em 2050, estima-se que 64 países terão a mesma proporção de idosos que o Japão atualmente tem, que é o país mais envelhecido do mundo. Se nós pegarmos o panorama histórico entre 1950 e 2050, a população mundial ela aumentará de 3,7 vezes. Mas se nós pegamos a população 60 a mais, esse aumento será de 10 vezes. E a população 80 a mais, de 26 vezes. Ou seja, nós estamos envelhecendo e isso decorre de 2 fatores principais. Primeiro, o aumento das taxas de longevidade e a queda nas taxas de fecundidade. O Brasil, desde 2000, está abaixo da sua taxa de reposição, que é de 2,1. Atualmente, segundo dados do último IBGE de 2023, a taxa de fecundidade do Brasil está em torno de 1,57 filhos por mulher. E isso fez com que nós ganhássemos 30 anos de vida ao longo dos 2 últimos séculos. Então, em 1945, a expectativa média de vida do brasileiro era de 43 anos, hoje em dia está em torno de 76 anos. Um outro fator que sempre tem sido observado é que nós estamos envelhecendo de uma forma muito rápida. Enquanto alguns países como a França levou mais de 1 século para dobrar sua população de idosos, isso acontecerá no Brasil em cerca de 30 anos. De tal forma que em 2024 nós temos atualmente cerca de 32 milhões de pessoas 60 a mais, determinando mais ou menos 15,6% da nossa população. Em 2050, esse número será de 64 milhões, aproximadamente 31,4% da nossa população. De tal forma que a gente pode dizer que a cada 21 segundos nasce um 50 a mais no Brasil e a cada 28 segundos um 60 a mais. E hoje, segundo dados do IBGE, nós temos mais pessoas acima de 60 anos do que jovens entre 15 e 24 anos. Ou seja, o Brasil é um país envelhecido. E nós temos aqui, hoje em dia, essa nossa pirâmide demográfica, uma oportunidade única da nossa história, que nós temos em alguns ambientes o convívio entre 5 gerações diferentes. Mas o fato de estarmos envelhecendo não quer dizer que estamos envelhecendo bem.
O que nós observamos é que existe hoje em dia nos países desenvolvidos uma diferença entre a expectativa de vida saudável e a expectativa de vida vivida com algum grau de capacidade em cerca de 8 a 9 anos. Esse dado é um dado do McKinsey, baseado nas fontes da Organização Mundial de Saúde, que mostra que de 1960 a 2019 nós ganhamos 19 anos. Isso em média no mundo. Mas a proporção com que nós vivemos em um estado de saúde ruim ou moderada não aumentou. Continua sendo 50%. Ou seja, em termos absolutos, nós estamos vivendo mais anos com algum grau de incapacidade do que nós vivíamos. Então, nós temos dados que corroboram isso. Por exemplo, a prevalência em desordens mentais aumentou 55% desde 1990. E a previsão é de um aumento de 17% entre 2020 e 2040, isso antes da Covid. As taxas de suicídio nos Estados Unidos tiveram aumento desde 2000 e representam hoje a segunda causa de morte entre a população de 10 a 34 anos. Estima-se que os casos globais de demência aumentarão 3 vezes até 2050, atingindo a cifra de 150 milhões de pessoas. E nós temos vários fatores responsáveis por isso. Mudanças climáticas, que levam à insegurança alimentar e o aumento de doenças infecciosas, mas, sobretudo, a desigualdade. Nós temos um acesso a serviços de saúde desigual, discriminação baseada em gênero, em raça, em idade, que a gente vai conversar aqui, e na questão da orientação sexual e identidade de gênero. Isso faz com que nós tenhamos essa curva de curso de vida e que o nosso grande objetivo nessa segunda revolução da longevidade, porque a primeira a gente já atingiu, que foi aumentar a nossa expectativa média de vida de até 70 anos, é fazer com que a gente aumente essa parte vivida em boa saúde, diminuindo essa diferença que existe entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável. Esse vai ser a nossa segunda grande revolução. E para isso nós precisamos de ações que auxiliem as pessoas a alcançarem e manterem o seu melhor estado possível de saúde física, mental, social e espiritual, atitudes promotoras, intervenções direcionadas a minimizar a carga das doenças associadas aos fatores de risco, atitudes preventivas e um cuidado oferecido ao indivíduo para tratar sua doença e suas complicações. Quanto mais precoce, melhor. E aí nós temos tudo isso que deve ser pautado no nosso curso de vida, para a gente ter uma longevidade saudável. Nós temos os grandes capitais, saúde, financeiro, social, aprendizado continuado. Nós temos a importância da percepção positiva do envelhecimento, de tal forma que a gente consiga atingir o estado pleno de saúde física, mental, social. E aí eu apresento para vocês, para quem não conhece, essa divindade na mitologia romana, que é o deus Janus, que é o Deus do começo e do fim. Então nós estamos até aqui pautados na nossa idade cronológica, o que a gente viveu. O que a gente vai ter que pautar aqui, a partir dessa segunda revolução, é nossa idade tanatológica, o quanto que nós teremos ainda de expectativa de vida. Porque você pode ter a mesma idade cronológica, mas diferentes idades tanatológicas. E a sua programação será diferente. A minha programação para uma expectativa de vida de 10 anos é completamente diferente de uma programação para expectativa de vida de 1 ano. Os pesos são diferentes. Mas, de uma forma geral, nós temos que nos programar baseado nesses 4 grandes determinantes. Então, nós temos os 4 capitais: saúde, social, aprendizado continuado e financeiro, mas também nós temos algo que é muito pouco falado, que é a mudança da percepção que a gente tem do processo de envelhecimento. E, por fim, propósitos. Então, do ponto de vista de capital saúde, eu trouxe aqui alguns dados que respaldam a importância disso. Então, esse foi um estudo publicado em 2012, com a amostra de 2.327 indivíduos, com idade média de 68 anos, que foram acompanhados por praticamente 20 anos. Esses indivíduos foram estratificados de acordo com os seus fatores de risco. Então, o indivíduo que tivesse um alto risco era um indivíduo sedentário, que estava acima do peso, um indivíduo que bebia e fumava. O indivíduo com médio risco, ele só tinha 1 a 2 fatores. E o baixo risco não tinha nenhum desses fatores. O que se observou a partir desse follow-up de 20 anos foi que aqueles indivíduos de baixo risco, quando comparados aos indivíduos de alto risco, eles tinham uma média de 8,3 anos sem capacidade comparativamente àqueles de alto risco. Moderado risco viviam em média 5 anos sem capacidade,
comparativamente ao dos alto risco. E quando foi verificada a questão da mortalidade, aqueles de baixo risco viveram cerca de 4 anos a mais do que os de alto risco. Aqui nós temos outro estudo focado somente na atividade física. Ele comparou indivíduos corredores que frequentavam somente a corrida dentro das universidades e corredores de academia de corrida nos Estados Unidos, com aqueles sedentários. Então ele mostrou que, em termos de incapacidade, as pessoas que tinham o hábito de correr frequentemente, de uma forma regular, elas viviam cerca de 6,2 anos a menos com incapacidade do que aqueles sedentários, mostrando a importância do hábito de vida. E, quando foi verificada a mortalidade, a taxa de mortalidade era praticamente a metade. O grande problema é que a nossa população mundial é sedentária. Então, esses aqui são os últimos dados publicados em 2024, que mostram que o Brasil, cerca de 40% a 50% da sua população é considerada sedentária. E isso tende a aumentar à medida que a gente envelhece. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais sedentário nos tornamos. Quando a gente pega nos grandes fatores responsáveis pela nossa mortalidade no mundo ocidental, nós temos as doenças cardiovasculares e o infarto. E aqui só um slide para exemplificar a importância da adoção de hábitos saudáveis. Então nós temos aqui 5 hábitos, o quanto isso determinaria a prevenção em relação ao infarto. Então, tendo uma dieta saudável, determinaria uma redução do risco de 16%. Se eu tivesse uma bebida, ingestão alcoólica moderadamente, isso aumentaria para 23%. Não fumar aumenta para 44%. Estar fisicamente ativo aumenta para 64%. E adotar todos esses hábitos, mantendo o seu peso dentro do adequado, conseguiria prevenir cerca de 80% dos casos de infarto. Ou seja, atividade promotora é fundamental. Nós temos aqui um outro slide que pauta na questão da cognição. Então, nós temos 3 grandes aspectos que a gente tem que abordar na cognição. Reduzir a inflamação cerebral, aumentar a nossa reserva cognitiva e reduzir o dano cerebral. E aqui nós temos que a adoção de 12 hábitos preventivos e promotores conseguiria reduzir a incidência de demência na América Latina em até 40%. Ou seja, seriam medidas altamente efetivas. E aí eu vou falar de um outro capital que está sendo cada vez mais discutido, mas que é muito pouco abordado dentro do meio da saúde, que é a questão da solidão e do isolamento social. Em 2023, do US Surgeon General, ele definiu que o grande problema de saúde pública nos Estados Unidos era a solidão. E ele determinou isso baseado em uma série de dados e uma série de condutas que deveriam ser estabelecidas. Mas esses dados mostravam que a solidão estava aumentando nas pessoas mais velhas, mas não somente nas pessoas mais velhas, as pessoas mais jovens também estavam tendo cada vez menos amigos, cada vez menos uma relação em que ela sentisse que aquela relação corresponde às suas expectativas. Isso é solidão. Então nós podemos estar aqui no meio repleto de pessoas e nos sentirmos solitários. Diferentemente do isolamento social, que baseia-se no número de vínculos sociais que você tem. Então, se eu tenho 10 mil amigos no Facebook, eu não posso ser considerado isolado, mas eu posso me sentir sozinho. Tá bom? E aí nós estamos vivendo uma epidemia comportamental de solidão. Os primeiros dados associados à solidão começaram a ser registrados na Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial e com a industrialização, nós perdíamos contatos sociais. E isso foi sendo agravado ao longo das décadas e ao longo dos séculos, de forma que hoje nós estamos vivendo um aumento exponencial de solidão. Um termo que está sendo cunhado de anomia social. Isso decorre de mudanças tecnológicas, a presença das mídias sociais, a globalização e a polarização social. De tal forma que os dados recentes mostram a prevalência de solidão de cerca de 11% na Alemanha, 5% a 16% no Reino Unido, mas 24% na Itália. 37% nos Estados Unidos, mais 60% no Irã e 78% na China rural. Né? Quando a gente pega dados da Organização Mundial de Saúde entre 2003 e 2020, nós temos que o isolamento social aumentou cerca de 24 horas por mês. O engajamento social com amigos caiu 20 horas por mês. O engajamento com familiares dentro da sua própria casa caiu 5 horas por mês. O engajamento com familiares fora de casa caiu 6,5 horas por mês. O engajamento social com qualquer outro tipo de pessoa que não seja o seu familiar caiu 10 horas por mês.
E companheirismo, baseado em lazer e satisfação individual, caiu 14 horas por mês. E no Brasil, nós temos esse estudo de Global Perceptions of the Impact of COVID, que foi feito em 2021 com 23 mil pessoas, que mostra que a taxa de solidão no mundo era de 33%, no Brasil, 50%. E o estudo ELSE, feito com 4.431 indivíduos acima de 50 anos, mostrou uma taxa de solidão geral de 32,8%, sendo que 5 declaravam-se sempre solitários. Isso é um problema. E nós temos vários fatores de risco associados a essa solidão. Viver sozinho. Aqui nós temos dados do estudo SAB que mostra que praticamente 20% dos idosos, sobretudo mulheres, vivem sozinhos no município de São Paulo. Morar em região que tem uma baixa renda ou está institucionalizado. Situações na sua vida de transição, aposentadoria. Você perde ao se aposentar não somente seu capital financeiro, mas para muitos o único capital social que eles fizeram ao longo das suas vidas. Viuvez, quando você se torna um cuidador. Se você tem uma baixa renda ou está desempregado. Se você pertence a uma minoria étnica ou étnica, uma minoria de orientação sexual. Se você tem algum estado de saúde comprometido, com algum grau de disfuncionalidade. Se você vive numa região remota, como a China rural, que não tem contato. Se você tem acima de 75 anos e você tem alguma característica pessoal que te predispõe a ser um indivíduo mais solitário. Mas nós temos hoje um grande responsável pela solidão, que é o uso do celular. E todos que lidam aqui no sistema de saúde, ou é um profissional de saúde, já ouviu falar da escala que a gente usa para definir se o indivíduo tem algum risco de dependência alcoólica, que é o CADE. Então eles adaptaram esse CADE para o uso do celular. Então C seria se você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de tempo que você passa no seu smartphone, é o CUT. A, se as pessoas já reclamaram da quantidade de tempo que você passa no seu smartphone, é o ANNOY. G, se você já se sentiu incomodado, ocupado pelo tempo que você passa no seu smartphone, é o guilty. E E, a primeira coisa que você faz ao acordar é checar o seu celular, é o eye opener. Se você tem um desses fatores positivos, você está no comportamento de risco para o uso do celular. E aí a gente tem alguns dados que respaldam isso. Em média, nós checamos nosso smartphone cerca de 221 vezes por dia. Isso dá, em média, 3 horas e 15 minutos por dia, ou cerca de 1.200 horas por ano. 1/3 dos adultos checam seus celulares 5 minutos depois de acordar. Em uma pesquisa realizada em 2018 com 4.000 pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Japão, mostrou que 75% das pessoas preferem a comunicação por texto do que uma ligação. E quanto menor o texto, melhor. Bom, ninguém quer perder tempo. E, obviamente, que essa desvinculação social e essa solidão impacta em uma série de processos biológicos, psicológicos, comportamentais que vão afetar a nossa saúde. De tal forma que essa falta de conexão social, ela é correspondente em relação a risco, ao mesmo que você fumar cerca de meia carteira de cigarro por 15 cigarros por dia. Ou o fato de você beber 6 doses de bebida alcoólica ao dia. Ou o fato de você ser sedentário. Ou o fato de você ser obeso. Então, o impacto, dizem, que é uma redução em torno de 7 anos na nossa expectativa de vida. Então, por isso que está sendo considerado hoje um dos grandes problemas. E aí nós temos alguns pilares para fomentar essa conexão social, né? Fortalecimento da infraestrutura social nas comunidades, investir em ambientes que promovam essas trocas, elaborar políticas públicas pró-conexão social, aqui no nosso sistema de saúde, capacitar os profissionais, dar acesso e suporte aos pacientes e expandir os serviços de rastreio e tratamento. O profissional de saúde tem que começar a perguntar àquela pessoa se ela se sente só. Existem escalas validadas que você pode aplicar. Isso vai impactar positivamente nos desfechos. E reforma de ambientes digitais. Mas um primeiro passo é a gente ter uma autoconscientização. Nós nos sentimos sozinhos? E aí, poucas ou muitas vezes. Você tem essa escala da UCLA, que é uma escala que está validada em diversos países, inclusive aqui no Brasil. É a escala atualmente mais utilizada no mundo para fazer o rastreio de solidão. E aí você responde isso e pontua se sua solidão é mínima, uma solidão leve, uma solidão moderável, uma solidão intensa. E aí você vai, obviamente, determinar o que você quer de intervenção.
tá bom? Mas algumas dicas gerais é entender a importância de investir nas relações sociais, minimizar a distração durante o encontro, é clássica a foto, todo mundo no restaurante, todo mundo olhando o celular, ninguém conversa, né? Isso é o habitual, né? Nem que seja é o habitual. Procurar oportunidade para servir e dar apoios aos terceiros. Quando a gente fala de voluntariado, o serviço voluntariado beneficia mais a quem está oferecendo o serviço que quem está recebendo. Né? Engajar-se com pessoas com diferentes histórias, participar de grupos sociais e comunidades e diminuir as atividades que levam à desconexão. E aí a gente pode fazer um pequeno exercício, que é a nossa vida em números. Sempre que a gente coloca em métricas, fica mais fácil da gente avaliar a importância disso. E a gente pode fazer mais um teste. Então pense em uma pessoa que você gosta muito, mas que você não encontra frequentemente. Agora pense na última vez que vocês estiveram juntos. Como você se sentiu naquele momento. Agora pense com que frequência você vê essa pessoa. Faça a conta de quantas horas em um único ano você passa com essa pessoa. Escreva esse número e deixe visível. Por quê? Se você tem 40 anos e encontra essa pessoa uma vez por semana por 1 hora, aos 80 anos, expectativa de vida, você terá encontrado essa pessoa cerca de 80 dias dos 14.600 dias que te restam. Comparando com o tempo passado nas mídias sociais, o norte-americano, em média, ele passa 11 horas por dia em mídia social. TV, rádio, smartphone. Ou seja, dos 40 a 80 anos, ele vai passar 6.600 dias no smartphone, ou seja, na mídia social. Aí você compara 80 com a pessoa que você gosta muito e te faz bem, com 6.600 o tempo que você perde nessas mídias sociais. E aí você se faz a pergunta, eu estou passando tempo suficiente com a pessoa que eu gosto? E isso é fundamental. Existe esse estudo, o Harvard Study of Adult Development, que é o estudo longitudinal mais longo que nós temos. Ele começou em 1940 e continua até hoje com os descendentes da coorte original, em que ele começou a determinar quais eram os aspectos importantes para você ter uma longevidade saudável. E ele chega à conclusão que a frequência e a qualidade do seu contato com os outros são os maiores preditores de felicidade. São os maiores preditores de você envelhecer bem. Então esse é um dado que a gente deveria fazer regularmente, avaliar como nós estamos pautando o nosso envelhecimento. Um outro capital importante é o capital do aprendizado continuado. Tem diversos estudos que mostram que aprender continuamente aumenta nossa expectativa de vida saudável. Aumenta o nosso capital financeiro, que também é importante para a gente envelhecer bem. E nós temos que o aprendizado continuado é uma necessidade e uma oportunidade. Não só de aprender ao longo da vida, mas aprender também para viver uma longa vida. E aí nós temos várias ferramentas para isso. Eu trouxe aqui uma das ferramentas, que é um programa que eu coordeno aqui na USP, que é o USP 60+, que ele começou em 1993 no Instituto de Psicologia da USP, em 2006 na IASH, com a abertura do curso de gerontologia. Nós temos 3 grandes pilares, é o pilar da abertura, ou seja, não é exigido nenhum pré-requisito para que você possa fazer uma disciplina, uma atividade do USP 60+. Todas as nossas atividades são gratuitas e a gente pauta na questão da intergeracionalidade no grupo de atividades que fazem parte da grade curricular. Ou seja, dentro de uma mesma sala de aula, no ambiente controlado, você tem alunos de 18, 19 e 20 anos convivendo com alunos de 60, 70, 80 anos. E os resultados têm sido muito positivos. Então, nós estamos estruturados em disciplinas regulares, atividades complementares, chamadas didático-culturais, focadas somente para pessoas 60+, e atividades esportivas. Nós oferecemos, em média, cerca de 4.000 vagas por semestre, distribuídas em centenas de atividades ao longo de todos os campi da USP. E eu trouxe aqui esse estudo, publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em 2017, que mostra os efeitos positivos da participação de uma pessoa 60+ na Universidade Aberta. Então, mantém índice de satisfação com a vida, de sentimentos positivos, a pessoa começa a avaliar sua própria trajetória de desenvolvimento e tem um compromisso maior com a sociedade, ela pondera sobre o ideal de experiência pessoal e ela começa a relatar o envelhecimento como uma experiência positiva. Ela começa a desconstruir os estereótipos negativos associados ao envelhecimento. Mas ninguém envelhece bem se não tiver um capital financeiro.
Tá bom? E aí nós temos alguns dados que mostram que à medida que nós envelhecemos, esse capital vai decorrer mais de pensões, aposentadoria, do que trabalho. E isso está sendo mudado, tá bom? Progressivamente mudado. Hoje em dia nós temos uma participação dos 60 a mais. Quando a gente está em mercado de trabalho, a gente sempre fala de 50 a mais, mas 50, 55, 60 a mais, cada vez maior. Hoje em dia, 1/4 da população da força laboral nos Estados Unidos é constituída por pessoas acima de 50 anos. Então a gente tem que romper aquele paradigma de que a partir dos 50 eu já estou começando a pensar na minha aposentadoria, tá bom? Nós estamos vivendo muito mais e precisaríamos de recursos para isso. Aqui no Brasil, esses dados de 2014 a 2017 mostram que dos diversos segmentos etários, o único que teve um aumento na força laboral formal foi dos 60 a mais, que aumentou 11,4%. Mas a participação nesse mercado de trabalho vai depender diretamente da sua formação. Quanto maior sua formação, mais você tem possibilidade de continuar trabalhando. Por isso que é importante você estar adquirindo sempre novas habilidades e competências. E aí o aprendizado continuado é fundamental. E aí eu trouxe um dado da Associação Americana dos Aposentados, a AARP, de 2024, que mostra que 20% dos 50 a mais nos Estados Unidos não têm condições para se aposentar, financeiras. 61% acham que não vão ter dinheiro suficiente para manter o seu sustento durante a aposentadoria. Houve um aumento nos últimos anos da insegurança financeira. E somente 40% dos homens e 30% das mulheres poupam regularmente pensando na sua aposentadoria. Isso nos Estados Unidos. Aqui os dados são piores ainda. Então, o que é que leva essas pessoas a continuar trabalhando? Primeiro, uma necessidade financeira. Mas mais do que isso, é uma convicção da sua capacidade laboral e produtiva. Muitos sabem que para manter o padrão de vida, eles vão ter que continuar trabalhando. Mas também tem a questão da satisfação pessoal, o bem-estar, a necessidade de construir legados, o sentimento de utilidade e também a preservação das suas relações sociais. Porque, como eu falei anteriormente, no momento que se aposenta, você perde não somente capital financeiro, mas também o capital social. E aí nós temos um dado que é muito pouco ainda discutido, que é essa nossa percepção do nosso envelhecimento, né? O que representa um envelhecer para você? Então, se a gente fecha os olhos e nos imaginamos aos 80 anos, aos 90 anos, quais são as imagens que aparecem na nossa mente? São imagens de um idoso acamado, isolado, demenciado, ou são imagens de um idoso produtivo, interagindo com a sociedade entre diferentes gerações? Então, para falar nisso, a gente tem que focar em idadismo, tá bom? Então, o idadismo ele foi definido em 1969 por esse geriatra norte-americano chamado Robert Butler, mas as descrições de idadismo datam de milhares de anos antes de Cristo até. A primeira descrição é de um poeta egípcio de 4.000 anos antes de Cristo, e que a descrição da velhice dele é terrível. Você olha aquilo, você nunca quer envelhecer, tá bom? Mas o Butler definiu o idadismo como o ato de você criar estereótipos ou discriminar uma pessoa ou grupo de pessoas por elas serem mais velhas ou parecerem mais velhas. Tá bom? E ele baseou-se nisso numa experiência que ele teve numa demonstração de um bairro de Chicago, onde as pessoas foram contra a construção, a transformação de um conjunto que lá estava isolado em um conjunto habitacional para idosos. E ele viu a semelhança muito grande com os mesmos motivos relacionados ao racismo, ao sexismo, e aí criou o termo ageism. Ele pegou o sufixo ism, age de idade, e criou ageism. Então aqui no Brasil a gente conhece como idadismo, etarismo, ageísmo, mas o termo que a gente prefere mais utilizar é o idadismo. Tá bom? Então essa definição foi sendo modificado ao longo dos anos, teve mais 3 modificações, e hoje nós reconhecemos 3 grandes componentes no idadismo, assim como nos outros preconceitos. Primeiro, o componente cognitivo, são os estereótipos, as imagens que a sociedade passa, que você interiorizou em relação à velhice. Estereótipos esses descritivos, como é o velho, prescritivos, como ele deve se comportar, que roupa ele deve usar, que ambiente ele deve frequentar, né? Aí nós temos o componente afetivo, sentimental, como eu me sinto em relação ao meu envelhecimento, como eu me sinto em relação ao envelhecimento do outro.
E, por fim, o comportamental, atitudinal, que é o discriminatório. Tá bom? As atitudes que eu tomo para discriminar aquela pessoa que eu quero estigmatizar, porque eu sinto medo de ser ele no futuro, ou mesmo no presente. Tá bom? Nós temos que o idadismo, ele pode ser implícito, ou seja, eu posso praticar um ato de idadismo sem perceber que estou praticando. Às vezes um cartão, sabe, que lança uma piadinha, às vezes uma frase, nossa, como você está bem para a idade que você tem. Isso é um idadismo implícito, mas ele também pode ser explícito. E ele se expressa em 3 grandes níveis. O nível micro, que é o nível pessoal, como eu percebo o meu envelhecimento, como eu percebo o envelhecimento do outro. O nível meso-comunitário e o nível macro-institucional. E aí de tal forma que a gente fala que o idadismo é um preconceito estruturado assim como o racismo. E do ponto de vista institucional, nós temos 2 grandes instituições idadistas. O sistema de saúde e o mercado de trabalho. Tá bom? Ele é considerado o mais frequente dos preconceitos. Eu vou falar por quê. Ele é transcultural. Antigamente nós pensávamos que ele era muito mais comum no Ocidente, uma cultura individualista, do que no Oriente, uma cultura confucionista coletiva, mas com os impactos demográficos, o Oriente se tornou tão preconceituoso e idadista quanto o Ocidente. Ele tem a interseccionalidade, ele se soma aos outros preconceitos. Tem uma escritora norte-americana, uma ativista chamada Audre Lorde, que ela diz assim, eu não posso lutar somente pelo racismo, que ela é preta, porque eu sou mulher e eu sou lésbica. Então, o preconceito que eu sinto é completamente diferente de uma mulher velha, branca, uma mulher negra, velha. Entendeu? Então, essa intersecção. Ele é o mais prejudicial dos preconceitos, eu vou mostrar alguns dados, porém, ele é o menos discutido. Apesar de estarmos discutindo mais recentemente nos últimos anos, perante a gravidade do preconceito, ele é muito pouco falado. Nós temos esses dados da Organização Mundial de Saúde, nesse Global Report on Ageism de 2021, que mostra uma prevalência de quase até 90% de idadismo. Aqui no Brasil, nós temos um estudo Datafolha que mostra que de cada 10 brasileiros, 9 acreditam existir o preconceito contra o idoso. 31% das pessoas entrevistadas já se sentiram discriminadas. 12, falta de respeito, 8, falta de respeito no transporte público, mas apesar disso, alguns que menos sentiam preconceito no trabalho. Muitas vezes o idadismo está tão estruturado que você não percebe. Sabe? É uma idade compulsória para aposentadoria, independentemente da sua capacidade. Isso é um ato preconceituoso, assim como outros. Nós fizemos uma pesquisa aqui com o nosso grupo de envelhecimento ativo, com os funcionários, 372 funcionários foram questionados, 93% deles acreditavam no idadismo, 87% já tinham presenciado o idadismo e 41% já tinha praticado explicitamente o idadismo. Né? Os locais mais frequentes foram trabalho, quase 70%, na forma de desrespeito, transporte público, 40%, redes sociais, 37% e família, 37%. E para eles, a idade em que a pessoa começa a ser vítima do preconceito é por volta dos 50 a 60 anos, que está em correspondência com outros estudos. Mas, como eu falei, ele é o mais prejudicial dos preconceitos. Por quê? Porque ele impacta na nossa saúde física, mental, social. Ele tem um impacto econômico. Isso vai determinar uma série de desfechos como esses aqui. Então, esse foi uma meta-análise, uma compilação de 7 artigos que avaliou o aspecto cognitivo, a memória, psicomotor, velocidade de marcha, tempo de marcha, aspecto fisiológico, comportamento da pressão arterial, da frequência cardíaca e social, autopercepção e dos pares. E aqueles indivíduos que eram apresentadas imagens muito rápidas para ele avaliar negativas do preconceitos, do envelhecimento, eles performaram negativamente em todos esses desfechos. Somente a apresentação da imagem. Essas pessoas eram jovens, mas quando elas apresentadas imagens ou frases muito negativas do envelhecimento, elas performavam pior no teste de memória. Elas começavam a andar numa velocidade mais lenta. Elas tinham um aumento da sua pressão arterial, da sua frequência cardíaca. Somente a apresentação das imagens. Por que isso acontece? Porque ele ativa um estereótipo negativo que nós já temos interiorizado. E aí nós dizemos na teoria que o mito tornou-se realidade. E ele passa a comportar os nossos comportamentos.
Aqui é um outro estudo focado na questão da memória, que pegou 68 indivíduos com idade média de 65 anos, 12 anos de educação, em que eles eram nivelados inicialmente pelo teste do mini exame do estado mental e pelo teste nacional de leitura, ou seja, nenhum deles tinha um comprometimento cognitivo. E aí esses indivíduos eram definidos assim: você está presente nesse grupo e você é o mais velho do grupo. Ou você está nesse grupo, outro grupo, você é o mais jovem do grupo. E eles apresentavam para essas pessoas notícias sobre como o envelhecimento impacta negativamente na memória. Como o fato de você envelhecer, você tem uma grande probabilidade, notícias falsas, de você ficar demenciado. E eles repetiam vários testes e mostraram que aqueles que se encontravam categorizados como os mais velhos do seu grupo, 70% deles atingiam o score para serem definidos como indivíduos com demência, partindo no mesmo nível cognitivo prévio. Isso aqui é um outro estudo também avaliando a questão cognitiva ao longo dos anos, em que 395 indivíduos com idade média de 45 anos foram acompanhados por 38 anos. E aqueles indivíduos que tinham a percepção positiva do envelhecimento no início do estudo tiveram menos declínio cognitivo. Todos os outros fatores de risco controlados. Aqui mais um estudo de cognição, que foi verificado o volume do hipocampo medido anualmente, 52 indivíduos, 92% com nível ginasial completo, que mostrou que aqueles que tinham a percepção negativa do envelhecimento no início do estudo tiveram a taxa de redução do hipocampo 3 vezes maior do que aqueles que tinham a percepção positiva. Estudo feito com pessoas com diagnóstico de Alzheimer, 74 anos, 74 indivíduos, 75 anos em média, 96% nível ginasial completo, mostrou que aqueles que tinham a percepção negativa do envelhecimento, quando foi feita a análise de necrópsia, tinham maior grau de presença dos marcadores biológicos para Alzheimer, enovelados e placas amiloide. E aqui, no alto grupo de risco genético para Alzheimer, passou que tem o duplo alelo ApoE4, que mostrou que aqueles que tinham uma percepção mais positiva do envelhecimento, eles tinham uma chance de quase 50% a menos de desenvolverem Alzheimer. Somente a percepção do envelhecimento. Em relação aos outros problemas de saúde mental, nós sabemos que a percepção negativa do envelhecimento aumenta o seu risco de ter transtorno ansioso generalizado, depressão, ideação suicida, estresse pós-traumático, e que a apresentação de imagens positivas do envelhecimento reduz essas taxas nessa população. Em relação a hábito, nós sabemos que um grande empecilho, dificuldade que a gente tem é adotar hábitos de vida saudável. Esse estudo pegou 241 indivíduos entre 50 e 80 anos e mostrou que aqueles que têm uma percepção positiva do envelhecimento adotam hábitos de vida mais saudáveis. Eles partem da explicação de que aquela pessoa que percebe o seu envelhecimento como positivo, ela encara que ela é um agente ativo nesse processo, que ela pode intervir no processo. Enquanto que aqueles que têm uma percepção negativa, acreditam que nada que eles podem fazer vai interferir no processo de perdas do envelhecimento. Em relação à funcionalidade, nós estamos aqui na década do envelhecimento saudável, que pauta na manutenção e preservação e optimização das nossas funcionalidades. Esse estudo acompanhou esses indivíduos por cerca de 20 anos, 433 indivíduos, e mostrou que aqueles que têm uma percepção positiva do envelhecimento envelhecem com menos comprometimento funcional. E aqui foi um estudo feito em unidades de saúde norte-americanas com 6.017 pessoas que questionaram a elas qual era o aspecto pelo qual elas tinham sido vítimas de discriminação. A idade foi o mais importante. E aquelas pessoas que foram vítimas do idadismo, elas evoluíram ao longo do tempo com maior perda de funcionalidade do que aquelas que não foram vítimas do idadismo. Em relação à doença cardiovascular, as pessoas que percebem o seu envelhecimento de uma forma negativa têm maior número de doença cardiovascular, de eventos cardiovasculares. Desejo de viver, né? Aqui eram apresentados aos pacientes 6 cenários de vida-morte. Eles eram categorizados como indivíduos jovens ou velhos. Aqueles que eram apresentados imagens negativas do envelhecimento, nesses cenários de vida ou morte, elas desejavam investir menos na sua vida.
simplesmente pelo fato de perceberem. E esse é o estudo mais contundente em relação ao idadismo, tá bom? É um estudo feito pela pesquisadora Beck Levy, da Universidade de Stanford, em que nesse estudo, ela acompanhou esses indivíduos durante 22 anos e ela mostra que aqueles que tinham a percepção negativa do seu envelhecimento tiveram uma redução da expectativa de vida de até 7,5 anos. Então, aí está o impacto do idadismo. E como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente muda essa percepção? Tem essa frase dessa ativista norte-americana, que é Ashton Applewhite, que é muito boa, que ela fala: somos todos idosos em construção. Como nós nos percebemos, todos nós como idosos, nós começaremos a poupar, né, a proteger esse nosso idoso presente e futuro. E aí nós temos que nos conscientizar, buscar modelos positivos, que estão entre nossos familiares, entre os nossos amigos. Não precisa ser uma Fernanda Montenegro da vida, tá bom? Que está muito distante já, gente. É ali, aquela pessoa que está do nosso lado no trabalho. Verificar quais são as características específicas que eu valorizo tanto, que eu gostaria de ter, né? Encarar que o envelhecimento é um processo diverso, que one size does not fit all, tá bom? E começar a verificar e perceber quais são os estereótipos em relação ao envelhecimento que existem, que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente não percebe porque a gente não tem sensibilidade para isso. Isso é chamado efeito Baader-Meinhof. Imagine, você resolve comprar um carro. Você decide pelo carro que você vai comprar. Imediatamente você começa a perceber vários carros iguais aos seus na rua. É porque eles não existiam? Não, é porque a sua percepção mudou. Então o idadismo está presente em tudo, a gente que não percebe, né? E do ponto de vista coletivo, como a gente consegue transformar essa sociedade idadista? Tem essa frase do Nelson Mandela que eu acho muito bonita, que ele fala: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Tá bom? E aí nós lançamos pela USP 60+, numa parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o Metrô de São Paulo, uma campanha, um movimento, que surgiu da ideia de que à medida que as pessoas avançam na idade, elas começam a se tornar invisíveis. Elas perdem o valor e elas perdem a atenção do outro. Por isso, fazer uma campanha para valorizar, resgatar o valor da idade. O que ela carrega na senioridade e experiência. E pegar o mais, do 60+, para mostrar o que é que essas pessoas têm a mais. E criar um manifesto. Porque se você tem mais de 60 anos, se você tem muito mais que 60 anos, 60 mais experiências, 60 mais de 1.000 partos, 60 mais de 5.000 alunos formados, 60 mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Porque se o tempo nunca valeu tanto, imagine quanto vale alguém que já viveu muito tempo. E aí nós criamos esse manifesto, a hashtag #SouMais60, que exigia, do ponto de vista da diversidade do envelhecimento, muita cor. E aí nós utilizamos essas cores para que essas pessoas pudessem postar isso nas suas mídias sociais. Então nós criamos, esses foram os nossos garotos propagandas da primeira campanha. Então aqui tem esse professor que é um paciente meu aqui, o Roberto Tocoro, aqui a Neuza Guerreiro, trazendo o que eles valorizam durante a experiência dele de vida e quais são os seus propósitos também. Essa campanha foi colocada nos metrôs de São Paulo. Os metrôs foram iluminados com as 3 cores da campanha, que era o rosa, o azul e o amarelo, e aqui nós temos a nossa campanha. Tem essa página na internet, onde eu coloco todas as pesquisas que estão sendo lançadas em relação ao idadismo, é só entrar, soumais60.com.br. Mas, no processo de envelhecimento, a gente nunca pode perder de vista que nós temos que ter propósitos, tá bom? E aí nós temos o estudo da Blue Zones. Todo mundo vai falar no Blue Zones, depois da Netflix, todo mundo conheceu. Então nós temos 9 cidades com a maior concentração de longevos, em que alguns fatores são bem comuns a todas elas. Um estilo de vida não sedentário, pouco estresse na vida diária, a regra dos 80% na dieta, não preciso comer aquele todo prato para me empanturrar, então chega nos 80%, já estou satisfeito, paro de comer, tá bom? Dieta com predominância de frutas, vegetais, cereais, legumes, a dieta mediterrânea, um consumo moderado de vinho, cultivar a espiritualidade, não é religião, é espiritualidade, valorizar as relações familiares, amizade, é o capital social e ter propósito. E aqui eu trouxe um exemplo de uma cultura japonesa que é o Ikigai, né, que significa razão para viver. Quais são os motivos que você tem para levantar todo dia da sua cama? Como é que eu encontro o meu Ikigai? Como é que eu encontro o meu propósito? Então, quais são as minhas paixões? Quais são as minhas habilidades? E qual é a diferença que você pode fazer no mundo?
deixar um legado. Tá bom? Legado não é o que a gente vai deixar de financeiro, é o que a gente vai deixar de exemplo. E quando eu faço aqui quais são as suas paixões, quais são as habilidades, não adianta, por exemplo, eu definir que minha paixão vai ser ganhar um prêmio Nobel de Física. Não? Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, isso só vai me gerar estresse, ansiedade. Então, veja quais são as suas habilidades, quais são as suas paixões. E aí, mais uma métrica. A gente vive, em média, 27.375 dias. Quando a gente pensa na nossa vida em anos, eu vou ver 80 anos, a gente acha que é muito. Mas quando a gente pauta em dias, 28 mil dias, a gente começa a valorizar cada um desses dias, porque 28 mil não é tanto assim. Né? E aí a gente ganhou 20 a 30 anos de expectativa de vida a mais. Mas ainda continuamos pensando como os nossos pais. A gente continua pensando que a nossa vida é tricompartimentalizada. Que a gente vai estudar, trabalhar e se aposentar. Não. Esse é o novo curso de vida. Bom, em que eu trabalho, eu paro, volto a estudar, resolvo fazer um sabático, vou viajar, volto mais tardiamente a trabalhar de novo. Então, eu tenho muito mais oportunidades com esse nosso curso de vida. Então, a gente fala que a vida deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma maratona. E para preparar para uma maratona é completamente diferente do que se preparar para uma corrida de 100 metros. E aí nós temos o novo mapa da longevidade, que está sendo estudado continuamente pelo Centro de Longevidade de Stanford, em que ele até agora definiu 10 aspectos importantes. Primeiro, otimizar as oportunidades de uma vida de 100 anos. Metade das crianças nascidas hoje atingirão os 100 anos. Tá bom? Investir nos futuros centenários para ter os maiores dividendos. Se eu invisto nessa população, no curso de vida dela, ela vai envelhecer melhor. Ela vai retornar mais para a sociedade. Alinhar longevidade com longevidade saudável. Como eu falei, esse é o nosso grande desafio na segunda revolução da longevidade. Diminuir aquela diferença de 9 anos. Preparar-se para surpreender com o futuro do envelhecimento. Encarar as transições de vida com aspecto, não como trauma. Aprender por toda a vida. Trabalhar por mais anos, com maior flexibilidade. Construir uma segurança financeira desde o início. Encarar que a diversidade etária é positiva para todas as sociedades e construir comunidades preparadas para essa diversidade. Então, nós ganhamos 20 anos a mais, temos que começar a nos programar. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Agradecer aqui, doutor Egídio, né? É sempre muito bom ter esses momentos de reflexão, né? Sempre muito aprendizado para a gente, né? Acho que está todo mundo aqui bastante impactado, né? E aproveito aqui para abrir para perguntas, para comentários, reflexões, né? Esse é o objetivo do Grand Rounds, é trazer mesmo a discussão de uma temática, né? E pensando nessa temática do envelhecimento saudável, né, esse é o momento oportuno aqui para a gente fazer, né, para que possamos fazer as reflexões, para que possamos aproveitar esses momentos aqui reunidos para pensarmos juntos, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Egídio. Muito obrigada. Né? Muito obrigada por você estar aqui com a gente discutindo isso, se a gente trabalha na mesma temática há muitos anos. É só uma questão que eu queria colocar, junto com as meninas, da questão do Grand Rounded. Esse é um momento para a gente começar a discutir coisas que vão para além das questões técnicas, que é o que a gente faz com muita frequência. A gente gostaria de ter aqui espaço para discutir questões muito bem fundamentadas tecnicamente, mas que dizem respeito à nossa vida, né? A maneira como a gente trabalha as questões que nos dizem respeito. Embora uma boa parcela de nós, como foi muito bem colocado por você, não se vê nesse processo. Né? Eu sempre vou achar que o velho é o outro, que o velho é amanhã, e não eu fazendo parte desse processo, embora isso tenha sido muito bem explicitado. Como é que eu queria te fazer uma pergunta, mas trazer para a discussão também, como é que a gente pode trabalhar a questão da motivação e do engajamento das pessoas para se fazerem presentes nesse processo, para realmente incorporarem isso? Então, tem alguns estudos que mostram que ao longo da nossa vida a gente se desvincula dos nossos eus futuros. Então, eu não consigo perceber o meu eu daqui a 30 anos. Mas esse meu eu terá diferenças, mas ele continua sendo no seu cerne o mesmo Egídio.
Então, tem vários estudos que mostram com pessoas que escreviam cartas para elas daqui a 10 anos, ou pessoas que eram apresentadas imagens em que ela era vista envelhecendo. Essas pessoas adotavam hábitos de vida mais saudáveis, essas pessoas poupavam mais financeiramente e elas tinham um mapeamento que mostrava que elas se tornavam mais empáticas. Mapeamento cerebral. Então, o que acontece é que você começa a se vincular com essa pessoa que você é no futuro e você começa a proteger essa pessoa. Daí a importância da gente fazer sempre essa conexão e a gente questionar os pacientes, como é que eles estão percebendo as outras pessoas ao seu redor, como é que vocês estão percebendo esse processo, como é que você se percebe no seu envelhecer. Porque a gente não gosta de pensar no envelhecer, porque para nós o envelhecimento é extremamente negativo. O envelhecimento para nós é associado à morte. Então como é que eu quero pensar na morte? Por que é importante a gente discutir no dia a dia o aspecto da finitude? Porque eu começo a desestigmatizar esse evento, que é um evento normal que vai acontecer com todo mundo. Assim como a velhice é um evento normal que vai acontecer com todo mundo. Mas ela pode acontecer de uma forma melhor ou de uma forma pior. Então, acho que o grande processo é você mostrar que aquela pessoa ela é um agente ativo no processo de envelhecimento dela. E que ela vai ser um dos principais determinantes dessa forma de envelhecer. Né? Porque hoje em dia a gente está vivendo muito, mas não importa viver muito. Se eu passar 10 anos numa cama, o que é que importa para mim viver muito? Eu prefiro viver 10 anos a menos do que viver 10 anos numa cama. Né? Tem vários estudos pautando nesse aumento dessa expansão da longevidade saudável baseado em manipulações genéticas, mas até agora nós não temos isso. Então o que nós temos é isso, é mudança de hábito. Né? Tem uma estrutura que suporte esse envelhecimento saudável. Outra coisa que a gente fala, eu envelhecer no Jardim Paulistano é completamente diferente de eu nem chegar a envelhecer no Jardim Ângela, né? Porque a gente está aqui numa bolha. Eu estou falando sobre oportunidades, mas essas pessoas não têm oportunidades. Então, se eu chego no Jardim Ângela, eu vou falar para eles uma expectativa de vida de 80, com dadeira de 55, aí eu vou falar nos 4 capitais, ele vai dar risada na minha cara, né? Porque eles não têm essas oportunidades, mas nós temos. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. Mas o exercício muito bom é você sempre tentar se conectar a esse seu eu do futuro, que é o mesmo eu. Né? Porque como a professora falou, nós não nos sentimos velhos, o velho é sempre o outro. Existem os estudos que mostram que para eu ter uma mudança cultural de impacto, eu tenho que ter um engajamento de 25% da população. Atualmente no Brasil, nós já temos mais de 25% dos 50 a mais. Por que é que não acontece a mudança? Porque os 50, os 60, os 70 vão olhar sempre o outro como velho. Ele não é aquele velho. Então velho é algo que eu quero estigmatizar, deixar fora do meu grupo, porque ele me impacta negativamente, ele me ameaça. Eu não quero ver essa realidade. Então eu deixo ele fora, e aí eu priorizo eu estar presente com características joviais, porque eu não sou velho. Por que eu vou lutar por uma causa que eu não me sinto pertencente a essa causa? É por isso que dizem que todas as atividades de inclusão, elas nunca são muito positivas, porque você está pautando de uma minoria. Então a maioria não vai se sentir engajado a combater uma discriminação por uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, porque ele faz parte de uma sociedade heteronormativa. Mas se ele sente que o objetivo é comum, que vai melhorar a vida de todos, pertencentes, aí ele vai no engajamento. Então, por isso que essa frase, eu sou idoso em construção, é muito legal, porque nós nos sentimos pertencentes ao processo. E aí, talvez, as mudanças aconteçam. É muito difícil, né? São séculos e séculos de sociedade. Egídio, em primeiro lugar, parabéns, tanto pela palestra excelente, como pelo seu trabalho no USP Mais 60, né, 60 mais aí, que é fantástico. Queria que você deixasse aqui algumas dicas, né, para o controle do estresse. Estou precisando bastante. Eu também. Ótimo! Vamos lá. Tem várias pesquisas que mostram que é a prática da meditação, né? O você está centrado no momento, no aqui. Você revê as suas prioridades. Tem uma frase muito boa de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que ele fala assim, que o aspecto mais importante no ser vivente é a atenção. Ele fala assim, mostra-me aonde está a sua atenção que eu direi quem você é. Então, a gente tem que começar a rever as nossas prioridades de quais são, o que é que realmente me importa.
né? Nós vivemos num ambiente extremamente estressante. O que é que eu posso fazer dentro do meu ambiente que o torne menos estressante? O que é que eu posso fazer de estabelecimento de vínculos em que eu tenha um suporte quando eu me sentir desamparado? O que é que eu posso estabelecer dentro da minha família, um hábito que eu possa intensificar as minhas relações, a minha qualidade de relação com as minhas famílias, né? E aí eu acho que um aspecto muito importante é essa questão da conexão social. Esse estudo da Harvard, eles fizeram um livro agora chamado The Good Life, que obviamente os coordenadores morreram, foram mudando. Então o último coordenador resolveu fazer esse livro, que ele vai pautando diversos exemplos que ele pegou, porque eles faziam entrevistas seriadas dessas pessoas, e os exemplos mostram que essas pessoas que resolveram pautar as suas prioridades por vínculo, por beneficiar o outro, por um contexto maior que extrapolasse o seu benefício individual, essas pessoas envelheciam melhor. Essas pessoas eram menos estressadas. Essas pessoas eram mais satisfeitas com a sua vida. Então, acho que é definir as suas prioridades, entendeu? É óbvio que a gente tem um ambiente que é um ambiente pernicioso, né? Não falando só, mas é mesmo, entendeu? É pernicioso, a gente vê muita coisa negativa, a gente trabalha muito, então a gente acaba deixando aspectos importantes por uma questão somente de pautar no trabalho, e é isso que precisa ser visto. Não que o trabalho não seja fundamental, tanto que você vai trabalhar por mais tempo de uma forma mais flexível, mas pensando que a gente vai trabalhar por mais tempo, trabalhar nesse esquema, acho que a gente não vai ter tanto tempo que a gente vai morrer antes. Mais algum comentário, pergunta? Nós temos algumas mensagens aqui de agradecimento pela palestra, né? Mayara, pode falar, Mayara. Oi, bom dia. E parabéns aí, né, para o pessoal que está organizando o Grand Round, que venham mais palestras assim importantes, conscientização e as trocas, que também sempre são muito boas. Então, passando para agradecer mesmo. Obrigada, Mayara. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu nunca fui ensinado a falar ativamente para as pessoas: não fume, pare de fumar. Isso, eu olho isso hoje em dia, é inacreditável. Como que eu não fui ensinado a falar para as pessoas que tem que parar de fumar? Eu não imagino um aluno de qualquer faculdade de ciências da saúde hoje que não tenha sido ensinado isso, né? E, na realidade, a batalha do Egídio, né, é justamente para ver se enfia na cabeça da gente que a gente tem que cuidar de nós, porque eu já sou um velho completo, é claro, mas vocês ainda estão em formação. Mais algum comentário? Eu quero agradecer, né, mais uma vez ao Dr. Egídio, parabenizar por esse importante trabalho aqui realizado na universidade. É um privilégio para nós, né, tê-lo aqui no HU, né, tão próximo, sempre disponível aqui, né, e agradecer também a presença de todos, a presença de quem está online também, né. O Grand Round é um momento importante para essas reflexões mesmo, né, para que a gente possa se reunir aqui para pensarmos juntos, né, e agradecer mais uma vez, Egídio, muito obrigada, viu? Obrigada, querido.